Olá, tudo bem? Vamos iniciar hoje a nossa aulinha de ciências agora, né? Nós vamos estudar ciências, as relações entre os seres vivos na natureza e o nosso tema de estudo desta aula de hoje, tá? Então, a relação entre os seres vivos na natureza e os seres vivos se relacionam. Esse é o nosso tema, tá? Nós já estudamos as relações que ocorrem entre o ambiente e os seres vivos. Vocês lembram na nossa última aula de ciências que nós estudamos sobre as cadeias alimentares? Então, lá nós já estudamos as relações que ocorrem entre o ambiente e os seres vivos, assim como as relações alimentares que se estabelecem entre animais, plantas e decompositores. Vocês lembram que a gente teve na última aula de ciências? Então, agora vamos estudar que os seres vivos também estabelecem relações em busca de proteção por território, parceiros para reprodução, entre outras. Então, nós vamos estudar mais uma parte, né, dos animais. Daí nós vamos lá para a próxima página. Na nossa próxima página tem uma tirinha, né? Tem uma tirinha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Leia a tirinha de Níquel Náusea. Na tirinha de Níquel Náusea, o pássaro é o limpador de dentes do crocodilo, né? Ele diz que a vida desse pássaro é difícil porque o crocodilo comeu manga. E os fiapos de manga ficam entre os dentes do crocodilo. E é difícil de tirar. Por isso que ele fala que a vida do pássaro é difícil, né? Mas os dois são beneficiados. O pássaro obtém alimento e o crocodilo fica com os dentes limpos. Então, as duas espécies aqui, né? Tanto o pássaro como o crocodilo, os dois nessa relação estão sendo beneficiados, né? O pássaro está obtendo alimento e o crocodilo está ficando com os dentes limpos. Então, quando é duas espécies diferentes e os dois são beneficiados, né? Essa relação é chamada de protocooperação. Então, aqui está acontecendo uma relação de protocooperação. Tá? Daí nós vamos para a página seguinte aqui que vai falar um pouquinho mais sobre essas relações. Daí aqui nós temos outros exemplos de relações ecológicas. Ó, a garça alimenta-se de peixe. Também é uma relação entre a garça e o peixe, né? Os lobos reunidos para demarcar território. Então, a figura do lobo ali está mostrando que eles estão reunidos, um ajudando o outro para poder demarcar o território deles, né? O pavão macho com o penacho aberto para atrair a fêmea. Então, o pavão, ele usa o penacho para atrair a fêmea para a reprodução, né? E os peixes nadam em cardume para se protegerem. Vocês estão vendo que os peixes estão nadando em cardume, né? Com o objetivo de se proteger. Então, sempre tem algum benefício nessas relações. Agora, nós vamos entender um pouquinho o que é a relação protocooperação. Então, um exemplo de relação ecológica, chamada de protocooperação. É onde dois seres vivos de espécies diferentes se beneficiam nessa relação. Então, os dois estão tendo um benefício. Aqui está acontecendo uma relação entre o caranguejo ermitão e a anêmona do mar, né? Então, é dois seres de espécies diferentes e os dois estão sendo beneficiados. Quando indivíduos da mesma espécie vivem em grupos, cooperando e dividindo as tarefas entre si, dissemos que eles formam uma sociedade. Exemplos de relação sociedade, o que seria? Então, quando mais do que o indivíduo, né, da mesma espécie vive em grupos, né, e eles cooperam, né, e dividem as tarefas entre eles, nós dissemos que eles formam uma sociedade. Como exemplo, as formigas, abelhas e os cupins. Então, está falando de outra relação de sociedade também, né?
aqui nós temos outro tipo de relação. Nas relações chamadas de comensalismo, né? Apenas um ser vivo se beneficia, sem prejudicar ou ajudar o outro. Quer dizer, um se beneficia, mas também não prejudica e também não ajuda o outro, né? Aqui o exemplo é o tubarão e as remoras. Remoras são os pequenos peixes, são peixes de espécies pequenas, né? E o tubarão. Então elas se encostam ali no tubarão, né? E se alimentam dele, do resto das sobras, né? Mas elas também não prejudicam o tubarão. É simplesmente uma relação de comensalismo, né? De sobrevivência para se alimentar, né? Aqui vai falar dos troncos das árvores, também, que é outro tipo de relação. Aí aqui nós temos um texto, parcerias curiosas. Seria um texto mais assim, né? Ó. Um texto, dois animais de espécies diferentes. Então esse texto ele está falando de dois animais de espécies diferentes, tá? Que se ajudam uns aos outros na natureza. Então tá a raia e os camarões da água doce. Quando é dois animais de espécies diferentes, mas um ajuda o outro, então nós chamamos essa relação de protocooperação, tá? Protocooperação. É mais um exemplo de uma relação protocooperação. Aqui também tem mais um exemplo de relação, né? De protocooperação. Aí tem atividades. Aí vocês vão ter atividades aqui. Aqui na página 25, nós temos uma relação de competição. Na página 25. Daí tem o quê? As plantas competem por iluminação. A primeira figurinha ali em cima, ó. Em uma floresta, as plantas mais altas conseguem mais luz. Então, também existe uma competição entre elas, né? As que são mais altas conseguem receber mais calor do sol, mais luz solar. E as que são mais baixas, então perdem, né? Não conseguem receber. A gente sabe que as plantas, elas precisam, né, da luz solar para produzir seu alimento. Então, é uma competição entre elas, né? Tanto que naquela figurinha que passou, que estava lá em cima na outra página, vamos voltar lá só para vocês verem. Ali, ó. Nessa página aqui também tem uma planta. Aqui, ó. Também tem uma planta que está subindo o tronco. É as bromélias, né? Elas sobem nas árvores para poder receber luz solar, né? Mas elas não são beneficiadas e também não prejudicam, né? Elas, ó, por sua vez, não são beneficiadas nem prejudicam. Elas não prejudicam as árvores, elas só utilizam o tronco da árvore para poder receber luz solar. E aqui na floresta, então, existe uma competição entre elas, né? Porque as mais altas conseguem mais luz. Também existe uma competição entre animais. Temos mais um exemplo aqui de competição, que é o tatu-bola e aquele pássaro ali, é a coruja, né? É outro exemplo também de competição, tá? Que são o tatu-bola e a coruja buraqueira. O nome daquele passarinho ali é coruja buraqueira. E o tatu é tatu-bola. Eles disputam as tocas abandonadas nas árvores. Então, eles não fazem o seu próprio ninho. Eles já vão procurar árvores que tem toca e aproveitam aquela toca para fazer o seu ninho. Daí, quem chega primeiro pega, né? É o tatu-bola e a coruja buraqueira, tá? São exemplos, né? Depois, embaixo, nós temos, na próxima figura, nós temos um outro exemplo de predação. Que daí é o exemplo do predador, né? Ali, ó. Exemplo de predação. Pássaro alimentando-se de libélula. Então, nós temos aqui um exemplo de relação de predador, né? Ó, o predador é a relação que se estabelece entre o predador e a presa. Aqui o passarinho é o predador e a libélula é a presa. Existe uma relação entre os dois, né? Então, é uma relação que a gente chama de predação. E também temos outras relações ecológicas que a gente chama de
parasitismo. O que seria nessa relação? Ó, temos exemplos de parasitismos, que são as solitárias, as lombrigas e as tênias. O carrapato e o pernilongo também, né? O carrapato em cachorro, ó, gruda no cachorro, também é uma relação de parasitismo, né? Os parasitismos, eles é a relação que ocorre entre um parasita e o seu hospedeiro, né? Aqui no cachorro, parasita é o carrapato e o hospedeiro é o cachorro, né? É um outro tipo de relação também. E aqui nós temos uma ilustração aqui, como se fosse o quintal de uma casa. Nesse quintal vai mostrar para nós alguns exemplos de relação ecológica. Ó, na ilustração temos vários exemplos de relações ecológicas que nós estudamos nessa aula. Então, os exemplos das relações ecológicas que nós estudamos nessa aula, por exemplo, relação de parasitismo. Qual é a relação que tem aqui de parasitismo? É entre o cachorro e o carrapato. Vocês estão vendo o cachorro ali? E em cima tem uma bolinha e um carrapato, né? O carrapato está no cachorro, tá? É o carrapato que está exercendo a função, né? Ele chupa o sangue, né, do cachorro. Ele é um parasita no cachorro, né? Também existe uma relação entre o cipó chumbo e a árvore. Estão vendo aqueles... Lá atrás, assim, tem umas árvores e uns cipós amarelo grudado nas árvores, que é o cipó chumbo, né? Ele também vai enfraquecendo a árvore, né? Também existe uma relação de sociedade aqui, que é na colmeia. Estão vendo a colmeia lá em cima da abelha? As abelhas vivem em sociedade, então é uma relação de sociedade. E bem embaixo no gramado também tem um formigueiro, que também está indicando uma relação de sociedade, que são as formigas. Formigas, elas se ajudam umas às outras e elas dividem as tarefas. Então, é uma relação de sociedade, tá? E uma relação de protocooperação é entre a borboleta e a flor. Estão vendo lá atrás o pezinho de flor e a borboleta? A borboleta está se alimentando do néctar da flor, né? Então, a flor fornece o néctar para a borboleta. E a borboleta espalha o sêmen, a semente, que daí vai gerar outras plantas, outras flores. Então, é uma ajudando a outra, né? Uma ajuda na reprodução e a outra ajuda na alimentação. Então, é uma troca, né? Ali é uma relação que a gente chama de protocooperação. Uma coopera com a outra. E também tem uma relação de predação, né? Que é entre o sabiá e o besouro. O sabiá, ele come o besouro, né? Então, existe uma outra relação que nós chamamos de predação. E lá na atividade do Educapenha, vocês vão citar exemplos de animais de relações ecológicas. Vocês vão citar um exemplo de relação de protocooperação, de parasitismo, de predação, a outra relação que nós estudamos também, que é de consumismo, né? Que nós estudamos também, tá? Então, são 3 ou 4 tipos de relação ecológica que vocês vão responder lá. Só citar exemplos, né? De comensalismo também, né? Bem fácil, né? Citar o nome dos animais. Então, essa é a nossa última aulinha de ciências, é o nosso último vídeo desse ano, né? E assim nós terminamos o 3º volume. Tá? Quem não conseguiu entregar agora essa semana lá na escola, pode estar tirando foto das atividades do 3º volume e tá mandando no meu WhatsApp, no privado. Para mim tá dando uma olhada, porque eu preciso fechar a média de vocês até o dia 10, tá? E obrigada a todos, um bom final de ano, um beijo e até ano que vem, se Deus quiser.